Boa tarde, galera. Tudo bom? Boa tarde, professor. E aí, Caio, tranquilo? Tranquilo, senhor. Tudo bem. Fora esse calor insuportável. O termômetro aqui dentro de casa está marcando 30 graus, rapaz. Dentro de casa. Acredita? Um forno. Deixa eu colocar a minha listinha de chamadas para vocês acompanharem aqui comigo. Não era isso que eu queria. Era só um pouquinho. Deixa eu tirar aqui. E a lista de chamada, presenças. Calma lá que eu vou achar ela aqui. Achei. Tá dando para ver aí, pessoal? Sim. Vamos lá, hoje é dia 2. Ana Luísa. Arthur. Caio, tá aí? Presente. Camille. Presente. Catarina. Eduarda. Presente. Presente. Felipe. Gabriela. Presente. Isaac. Kaique. Presente. Maria Eduarda. Maria Eduarda, não? Peraí que eu errado aqui. Agora sim. Oi, Pro. Oi. Kaique presente. Maria Eduarda presente. Késia. Rafaela. Vitória. Poliana, tá aí? Presente. Beleza. Estão vendo a coluna de faltas aí, pessoal? Sim. Ok. Deixa eu voltar lá Deixa eu voltar aqui para colocar para vocês aqui o que nós veremos hoje. Opa, esqueci de pôr a minha filmagem aqui. Então, pessoal, quem já pegou a apostila nova aí? Eu não peguei não, professor. Então é o seguinte, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma introdução ao nosso assunto novo aí de apostila nova. E quem tiver com a apostila já pode ir acompanhando na apostila. Quer agora submestre? A apostila? É. Quem tiver a apostila vai acompanhando na apostila. Quem não tiver, vai anotando o que eu for pedindo aqui no caderno. Entenderam, turma? Sim. Então deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se eu tô na apostila certa. Eu vou ampliar aqui. Então, quem está com a apostilinha nova, já abre aí, ó. E quem não está com a apostilinha ainda, que já está disponível lá para vocês retirarem, inclusive no final de semana, aí no sábado, é só avisar lá na coordenação que vocês vão passar lá no drive-thru para retirar, que a coordenação deixa lá na recepção para retirar, né? Então tá aí, pessoal. No quarto bimestre, nós vamos trabalhar aí com a nossa quarta apostilinha. Os assuntos que nós vamos estudar aí no quarto bimestre são, aí o capítulo 10, razão e proporção. Então, é uma parte aí da álgebra, né, onde nós trabalhamos com razões que são expressões que relacionam, né, duas grandezas. Eu vou ter sempre duas grandezas relacionadas, onde essas grandezas se relacionam através de uma razão. E essa razão vai ser sempre uma divisão, né, que vai fornecer valores lá que vão servir de informações para nós, para que nós entendamos lá o que é uma proporção. Então, essas proporções, entenderam, né, uma proporção, por exemplo,
eu quero fazer uma maquete lá de um carro de Fórmula 1. E aquele carro de Fórmula 1, ele tem no seu tamanho normal, né? Sei lá, ele tem 3 metros de comprimento por 2,5 metros de largura, e eu quero fazer uma miniatura dele que vai manter as mesmas proporções, né? Mas num tamanho menor. Então, nós vamos aprender como trabalhar com as técnicas, né? Com a matemática, para que nós consigamos estabelecer proporções que tenham lá, né, uma relação entre si. Então, vai ser o nosso capítulo 10. Lá no capítulo 11, vamos lá para a parte de geometria, né, dos sólidos. Vamos entender o que são volumes. De novo, voltamos, né, na parte de volumes. E vamos aprender a fazer o cálculo de diversas maneiras de volumes que estão relacionados a diferentes formas, né? E no capítulo 12, vamos estudar probabilidades, gráficos e tabelas. Então, as probabilidades seriam, né, estudos e cálculos que nós fazemos para prever, ou, melhor dizendo, avaliar, né, as possibilidades de determinados eventos. Isso, então, vai estar associado à construção e interpretação de gráficos e também de tabelas. Isso tudo lá no capítulo 12. Tranquilo, pessoal? Sim. Vamos lá, então, ó, acabei de falar do carrinho, né? Tá aí, ó, se você fosse construir, né, uma miniatura desse carro, que ele, no seu tamanho normal, lá tem determinadas medidas, né? Como que você faria para, respeitando, né, as suas proporções, digamos que se o carro tem 3 metros de comprimento, você vai fazer uma miniatura que tenha 30 centímetros de comprimento. Como que eu vou fazer essa proporção, né, ser respeitada nas medidas quando eu fizer uma redução, né? Vou fazer uma miniatura desse carro. É o que nós vamos aprender a calcular nessa primeira parte, nesse primeiro capítulo, que é o capítulo 10. Razão e proporção. Quem está com o caderninho aí, já põe a data de hoje, coloca lá capítulo 10, razão e proporção. Anotaram aí, turma? Sim. Não. Quem está com a apostila não precisa, vai acompanhando na apostilinha mesmo. Agora, quem está sem a apostila, anota no caderno, né, esse título aí e as informações que eu for pedindo para vocês fazerem. Por enquanto, vai acompanhando comigo aqui na telinha, né, como é que é a apresentação aí desse assunto. Então, veja só, pessoal, aí na tela está mostrando a imagem de uma maquete, né, que é uma maquete que serve para o projeto de uma casa. Essa maquete, então, representa o quê? Uma miniatura do que vai ser a casa real, né, quando for construída. Essas maquetes, né, elas fazem parte da vida dos estudantes de arquitetura, como ele está falando aí no texto, né, pessoal de escritórios de engenharia, construtoras, tudo, né. Então, eles constroem uma maquetinha como essa para ter uma ideia de como vai ser a construção real, né. É claro que, à medida que foram se desenvolvendo as ferramentas aí da informática, né, nós temos, né, recursos aí de projetos e construção de maquetes que aproveitam dessa tecnologia. Hoje nós temos impressoras 3D, por exemplo, né? Então eu posso entrar com as informações das dimensões lá da construção que eu fiz lá, a minha redução, né, a minha miniatura, entrando com os dados das dimensões que eu desejo lá na minha impressora 3D, ela vai chegar e vai produzir lá aquela maquete. Outras situações que não tem esse recurso, a pessoa vai ter que fazer na mão mesmo, né? Mas vai ser obrigada a fazer os cálculos onde são respeitadas as proporções, que vão também ser dependentes de razões, né, que nós vamos estabelecer. Então, esse é o nosso assunto. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sim. Lá vai uma primeira pergunta, né? Uma casa e sua maquete são semelhantes em quais aspectos? E em quais são diferentes? A semelhança com relação à maquete e à casa real é que ela apresenta nas suas dimensões uma mesma proporcionalidade.
Ou seja, se a casa real tem 3 metros de altura, a maquete vai apresentar, por exemplo, 30 centímetros de altura. Ou pode apresentar 3 centímetros de altura, quando você fizer a sua redução, né, para a sua miniatura. Se a casa real tem um comprimento de 10 metros, a sua casa, na maquete, na miniatura, você vai fazer uma redução de maneira proporcional. Digamos que ela vai ter 10 centímetros, ou 1 centímetro, dependendo de como você fizer o tamanho, né, da sua maquete, da sua miniatura, dentro de uma proporcionalidade. Em que aspectos são diferentes, né? A diferença que eles apresentam é justamente nas dimensões, né? Você tem a casa real com uma dimensão real dela, né? E a sua miniatura, ela vai ter dimensões menores, né? Na segunda pergunta aqui, quais as vantagens de se construir a maquete de um projeto arquitetônico? Ora, se você vai fazer um projeto de uma casa real, antes de você começar a fazer a construção, é melhor você fazer uma maquete para que você veja qualquer tipo de erro de cálculo, para que você veja qualquer tipo de diferença que possa aparecer dentro dos aspectos arquitetônicos que você projetou, para você ver se tem lá um equilíbrio nas linhas, né, nos desenhos, no estilo, né, que a sua casa no final vai apresentar. Então, você está fazendo a maquete para você poder visualizar todas as condições antes de você chegar a investir um monte de dinheiro numa construção real, que depois é que você vai perceber que apresenta alguma falha, algum problema. Tudo bem, turma? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Então, vamos lá. Objetivos deste, né, capítulo, então, nós vamos fazer o quê? Compreender, né, entender, dominar, né, os conceitos de razão e proporção. E reconhecer quando essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. E resolver problemas que envolvem proporcionalidade. Quando as grandezas têm uma relação de proporcionalidade direta, significa que se eu aumento uma grandeza, a outra que está relacionada aumenta. As grandezas são diretamente proporcionais. Quando eu tenho a proporcionalidade inversa, significa que quando eu aumento uma grandeza, a outra grandeza que está associada diminui, numa mesma proporcionalidade. Então, o primeiro assunto que aparece aqui é a razão. Então, tem aqui uma situação, né, que tem uma escola onde o Pedro estuda, diversas modalidades esportivas são praticadas diariamente, entre elas futebol de salão. Então, mostra aqui a garotada jogando futebol de salão. Um dos treinos é de chute a gol. Veja como foi o desempenho de 5 alunos no último treino. Então, tá lá. Tem aqui uma tabela dizendo o aluno. Então, tem o João, tem o Pedro, tem o Maicon, o Wilson e o Bruno. Número de chutes ao gol. João chutou 5 vezes, Pedro 10, Maicon 8, Wilson 10, Bruno 9 chutes. Número de gols marcados. João marcou 3 gols, Pedro 7, Maicon 6, Wilson 5 e Bruno 3. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Para comparar o número de gols marcados por João com o total de chutes dados por ele mesmo, podemos usar a fração 3/5. O que significa isso? Significa que ele deu, né, 5 chutes e marcou 3 gols. Então, esta fração está me indicando que ele marcou 3 gols, está aqui no meu numerador, dos 5 chutes que ele fez. Tranquilo? Sim. Sim. Respondam agora aí no caderninho, pessoal. Que fração indica o número de gols marcados por Pedro em relação ao total de chutes dados por ele? E respondam também, qual a fração na forma irredutível, ou seja,
se você consegue simplificá-la, você vai chegar na forma irredutível. Representa a comparação entre o número de gols marcados e o total de chutes dados por Maicon, Wilson e Bruno. Rapidinho, respondam aí no caderno de vocês, esses dois itens. Conseguiram aí, pessoal? Tô fazendo ainda. Calma aí, professor. Ok. Pronto aí, galera? Sim. Pronto aí, Caio? Pode ir, professor. Então tá lá. O item A, ele está perguntando então, que fração indica o número de gols marcados por Pedro em relação ao total de chutes dados por ele. Então tá aqui o Pedro. O Pedro, então, ele marcou 7 gols em 10 chutes que ele deu. Então essa fração, né, vai ser representada por 7 gols dos 10 chutes que ele deu. 7 décimos. No item B, qual a fração? Oi? Oi? Pra mim não tá aparecendo o lápis. Ah, Apareceu aí? Tá dando agora para ver minha... Beleza. Aí vamos ver agora as frações, né, de gols marcados por chutes dados pelo Maicon. Olhando a tabela, né, o Maicon, ele chutou 8 vezes e fez 6 gols. Portanto, a fração dele é de 6 gols que ele marcou nos 8 chutes que ele deu. E ele quer a fração irredutível. Eu posso ainda reduzir essa fração dividindo em cima e embaixo por um mesmo número. Então, eu posso dividir em cima por 2, numerador, e dividir embaixo também por 2, o nosso denominador. Portanto, vamos ficar com 6 dividido por 2, 3. E o denominador, 8 dividido por 2, 4. Ops, escorregou aqui a minha canetinha, deixa eu arrumar aqui. 3 dividido por 4. Ok, galera? sim. Aí vai o Wilson. O Wilson chutou 10 vezes e marcou 5 gols. Então, vamos escrever a fração para ele, né? O Wilson, então, marcou 5 gols, chutando 10 vezes. 5 décimos. Eu posso simplificar essa fração até a sua forma irredutível
dividindo numerador e denominador por um mesmo número. Eu posso dividir tanto em cima por 5, e também posso dividir o denominador embaixo por 5. Então, 5 dividido por 5 no numerador dá 1, e 10 dividido por 5 no denominador dá 2. 1 meio. Beleza, galera? Sim. Sim. Aí ele quer saber do Bruno agora, né? O Bruno fez o quê, né? Ele chutou 9 vezes, e dos 9 chutes que ele deu, ele fez 3 gols. Então, vamos escrever para ele. Ele chutou, né, 9 vezes, fez 3 gols marcados dos 9 chutes que ele deu. 3 nonos. Reparem que é uma fração que eu consigo simplificar a chegar a uma forma irredutível. Eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu vou dividir por 3 em cima e vou dividir por 3 embaixo, no denominador. E vou chegar, portanto, em 3 dividido por 3 dá 1 no numerador. E no denominador, 9 dividido por 3, 2. Ah, desculpa, 3, né? Portanto, a fração irredutível, 1/3 para o Bruno. Tranquilo, galera? Sim. Sim. Posso ir adiante? Pode. Pode. Muito bem. Deixa eu descer aqui um pouquinho, então. Aí vem aqui uma outra situação, né? Acompanhe aí comigo. A escola de Pedro tem 30 professores e 480 alunos. Todos os professores e alunos vão participar de um passeio, e cada professor ficará responsável pela mesma quantidade de alunos. Então, se eu vou ter 480 alunos e eu tenho 30 professores, eu vou deixar, né, a mesma quantidade de alunos por professor. Para isso, eu vou dividir 480 por 30. Sabemos que 480 dividido por 30 dá esse número exato, 16. Cada professor, então, vai ficar com um grupo de 16 alunos. Eu posso escrever esse número numa forma fracionária. Como que é essa forma fracionária, então? Se eu tenho, né, uma razão, vamos dizer assim, se sempre vão aparecer, né, 16 alunos por professor, eu tenho uma fração que eu posso escrever que representa, né, o número de professores dividido pelo número de alunos. Então, como vai ficar isso nessa fração? Eu tenho 30 alunos, 30 professores, né, e tenho 480 alunos. Eu escrevo essa fração 30 sobre 480. Isso representa, então, a quantidade de professores por alunos. Se eu simplificar esta fração, eu vou dividir em cima e embaixo, né, por 30. Então, 30 dividido por 30 vai dar 1. E 480 dividido por 30 vai dar 16. Nós obtemos, então, esta fração que é 1/16. O que significa isso, pessoal? Significa que nós temos um professor para cada 16 alunos. Concordam ou não? Sim. Sim. Olha essa fração, então, pessoal, esse quociente, nós usamos, então, para fazer, né, comparações. E quando nós usamos um quociente, uma divisão entre dois números, para que nós façamos comparações, nós chamamos, então, esses números de razão. Há uma razão entre os números. O quociente entre dois números, né, que você vai utilizar para uma comparação, é chamado de razão. Então, vem aqui a definição de razão, né? A razão entre dois números A e B, onde B tem que ser diferente de zero, é claro, porque não tem divisão por zero, vai ser dada pelo quê? Pelo quociente, pela divisão entre A e B. E nós representamos isso por A sobre B. Isso é uma razão entre esses dois números. Tudo bem, galera?
Sim. Vocês estão vendo esse QR Code aqui, ó? Sim. Então, depois vocês vão lá para o celularzinho, entra nesse QR Code, que vai ter aqui uma mídia para vocês assistirem, tá? Posso ir adiante? Pode. Muito bem. Olha só essa situação agora, pessoal. Em uma prova de vestibular com 90 questões, Marcos acertou 60% delas. Então, responda aí no caderninho, no item A. Quantas questões Marcos acertou? No item B, respondam aí no caderninho. Qual a razão entre o número de questões que Marcos acertou e o número de questões total da prova, né? Professor, qual que é essa página? Essa é a página 4. Já, obrigado. E no item C, escreva a razão obtida no item anterior na forma de um número decimal. O número decimal será aquele que apresenta, né, a vírgula e as casas decimais. Então, respondam aí no caderninho ou na apostila, quem estiver com a apostila, o item A, B e C. Dois minutinhos aí, tá? Tranquilo aí, galera? Tá saindo? Sim. Pronto, turma? Calma aí, professor. Ok. Pronto aí, galera? Professor, eu só fiz a A por enquanto. Pode fazer a B e a C.
Terminou aí, Caio? Não, professor, mas se você quiser já ir corrigindo, pode ir. Então, vejam só. Na prova foram 90 questões. Marcos acertou 60% dessas questões. Como que eu faço esse cálculo, então? 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100, na forma fracionária. 60%, que eu posso escrever na forma decimal, fazendo 60 dividido por 100, ou seja, 0,6. Então, eu represento essa porcentagem numa forma fracionária e também numa forma decimal. Para calcular a quantidade de acertos que ele teve, eu vou multiplicar ou a fração por 90 ou o decimal por 90. Vou chegar no mesmo resultado. Eu vou escolher multiplicar a fração, então. Vou fazer, então, 60% de acerto. Então, ele acertou 60% de quantas questões no total? De 90. Então, 60% vezes 90. E aí eu faço o meu cálculo. 60 vezes 90 faz a multiplicação lá no numerador, 5.400. Então, 5.400 dividido por 100. Tá lá. E se eu dividir 5.400 por 100, reparem que corto um zero em cima, corto um zero embaixo, corto o outro zero em cima, corto o outro zero embaixo, fica 54 sobre 1, que vai dar 54. Então, nosso amigo acertou 54 questões. 54 questões representa, então, 60% das 90 questões. No item B, ele pergunta: qual a razão entre os números de questões que Marcos acertou e o número de questões total, né? Então, Marcos acertou 54. Foi o que nós calculamos aqui, 60%. Então, ele acertou 54, que é a nossa razão, das 90. Olha aí, 54 das 90. 54 90avos. Ele quer a fração irredutível, então eu vou dividir em cima e embaixo por um mesmo número até chegar na fração irredutível. Vou dividir primeiro em cima por 2 e vou dividir embaixo por 2. E nós vamos chegar, então, na fração 54. Vou dividir por 2, 27. E embaixo, 90 dividido por 2, 45. Será que dá para dividir por algum número em cima e embaixo ainda, pessoal? O que vocês acham? Dá para dividir por algum número ainda? Acho que sim. Se eu dividir em cima e embaixo agora por 3, em cima, e por 3 embaixo, numerador e denominador, eu vou obter, então, 27 dividido por 3, 9. E 45 dividido por 3, 15. Ainda dá para dividir em cima e embaixo por algum número, pessoal? Dá para dividir ou não? Sim. Por quanto? Por 3. Por 3. Então, divido em cima o numerador por 3 e divido embaixo também por 3. Até eu chegar na fração irredutível. 9 dividido por 3, então vou escrever aqui embaixo, 3. E 15 dividido por 3, 5.
Ô, professor, eu fiz de outra forma. Eu fiz 54 dividido por 90. Na verdade, eu fiz 54 dividido por 18, aí deu 3. Aí eu fiz o 90 dividido por 18 e deu 5. Daria certo também? Ah, você dividiu em cima e embaixo por 18? Sim. Ah, sim, sem dúvida, vai dar o mesmo resultado, porque, ó, multiplicou primeiro por 2, dividiu primeiro por 2, né? Depois dividiu por 3. E depois, de novo, por 3, veja que 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. Maravilha. Portanto, a fração irredutível, pessoal, é de quanto aqui, ó? 3/5. Quer dizer, então, que o nosso amigo Marcos, a cada 5 questões que ele respondia, ele acertava quantas? 3. Olha aí a nossa razão. Como é que eu escrevo isso na forma decimal, em número decimal? Eu tenho que dividir, né? Eu tenho que dividir 3 por 5. E aí o que acontece, né, nessa divisão? Dividir 3 por 5, eu vou precisar colocar um zero aqui, porque 3 não cabe em 5, e vou colocar um zero aqui embaixo, com a vírgula. Vai dar um decimal. Agora, 30 cabe em 5. Quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes 5, 30. E 30 menos 30, 0. Portanto, está aqui meu decimal, 0,6. Tudo bem, pessoal? Sim. Moleza? Sim. Qual é a nossa conclusão, então, pessoal? Nossa conclusão é que uma razão, ela pode ser expressa na forma de fração, também pode ser expressa como um número decimal, ou mesmo na forma de porcentagem. Então, vocês viram aqui que tem 3 maneiras de você expressar, né, uma razão, que é uma relação, né, que você está fazendo de comparação entre duas grandezas. Deixa eu apagar aqui para descer um pouquinho mais. Tá aí, pessoal. Um outro exemplo que é dado aqui. Em uma empresa, o total de funcionários é 280, dos quais 126 são homens e 154 são mulheres. Aí ele afirma assim: a razão entre o número de homens e o total de funcionários, qual que é o valor dessa razão, então? Vejam que nós temos 126 homens num total de 280 funcionários. E se nós simplificarmos essa fração, dividindo em cima e embaixo por um mesmo número, chegamos na forma irredutível de 9/20. O que significa esta razão? Que a cada 20 funcionários, 9 são homens. Como que eu obtenho, então, a minha razão na forma decimal? É só dividir 9 por 20. 9 dividido por 20, vocês se lembram, né? Então, 9 dividido por 20. Nós vemos aqui que o 9 não cabe em 20. Então, eu coloco um zero e outro zero aqui embaixo, com uma vírgula. Agora, 90 cabem em 20. 90 cabem em 20 quantas vezes? 4 vezes? 4. Opa, deixa eu arrumar aqui que saiu meio torto. Vou ter que apagar aqui. Minha canetinha hoje está terrível. Então, 4 vezes. 4 vezes 20, 80. Coloco 80 aqui. E aí, 80 menos 90 menos 80, 10. Vejam que 10 não cabe em 20. Como eu já coloquei a vírgula aqui, basta eu acrescentar um zero aqui embaixo. Vai ficar 100. 100 dividido por 20 vai dar 5. Vejam então que 5 vezes 20 dá 100.
E 100 menos 100, a conta fecha, né? Aí, 0. Portanto, a forma decimal dessa fração é 0,45. Está lá, 0,45. E a forma na porcentagem, a forma percentual, 0,45, é a mesma coisa que você pegar o número 45 e dividir por 100. 45 dividido por 100, fazendo o mesmo processo no nosso, né, algoritmo da divisão, dá 0,45. 45 sobre 100, 45%. Então, eu posso representar isso como sendo 45%. Aí eu ponho o símbolo de porcentagem aqui assim, que representa essa fração, né? Essa razão. O que significa isso? Que 45% dos funcionários são homens. Tudo bem, pessoal? Sim. Muito bem. Deixa eu tirar aqui, avançar um pouquinho. Estão vendo essas atividades aqui? Sim. Então, vejam só o que eu vou fazer aqui. Eu vou tirar um print deste exercício 1, deste exercício 2 e do exercício 3. E vou mandar lá no grupo de vocês no Positivo On, como liçãozinha para vocês fazerem. Quem tiver sem apostila vai fazer no caderno. Quem tiver com apostila, faz na própria apostila. Então, espera só um instantinho que eu vou tirar aqui o meu print e já vou mandar aí no grupo para vocês poderem fazer. Só um instante. Então, deixa eu dar uma copiada aqui do exercício 1 e do exercício 2. Copiado. Grupo de vocês, estudante 7 no C. Lá vai a primeira. Deixa eu só nomear aqui. Já está lá no grupo de vocês. Deixa eu ir para a segunda página. É o exercício 2. Acho que deu para ir onde vocês já o 1 e o 2. Né? O 1 e o 2 foi. Deixa eu colocar aqui o 3. Copiar. E já está indo lá também. No grupo de vocês. Prontinho. Checaram no grupo do WhatsApp, é isso? Sim. Sim. Então, galera, quem tiver sem apostila, não tem problema, faz no caderninho, tá? Pode fazer no caderninho, não tem problema. Quem tiver com a apostila pode já ir adiantando na apostila. Assim que chegar a apostila nova, vocês transferem, né? Esse exercício lá que você fez no caderno, lá para a apostila. Eu vou abrir para o quarto trimestre aquela atividade de fotos dos exercícios da apostila, e aí vocês vão me mandar essas fotinhos lá naquela atividade que eu vou abrir no Positivo On. Tranquilo, turma? Sim. Alguma dúvida aí? Tá tudo claro? Alguma dificuldade? Não. Não? Beleza, então, turminha. Vou deixar vocês descansarem um pouquinho aí para a próxima aula. E assim que... Por que eu estou levantando a mão? Estou doido? Vou levantar a mão lá. E assim que
vocês receberem a apostila, né? Semana que vem, oficialmente começa lá o quarto bimestre. Quem puder já pegar essa apostilinha lá no drive-thru do colégio, dar um toque lá na coordenação, na escola, que vai ficar lá na recepção para vocês retirarem a apostila, tá? Beleza, galera? Turminha, bom final de semana para vocês. Obrigado. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, professora. Até. Tchau, galera. Professor. Tchau, pessoal. Um abração.